Bem, gente, agora parece que vocês vão ouvir o que eu estou falando, porque a gente mudou, estamos usando o próprio microfone da câmera. Mas, por favor, me deem o retorno para saber se está tudo bem. Então, vamos começar. Estamos recebendo hoje aqui a visita do nosso querido amigo, tenente-coronel reformado da Aeronáutica, médico da melhor qualidade, cardiologista. Alô, Lenca Faccioli, alô, Flávio de Oliveira Raposo. Quem está aqui é o Dr. Cícero Munhoz. Bom dia, Dr. Cícero. Bom dia, Fernando, internauta, nossos amigos que estão sempre aí na nossa escuta, a quem a gente manda um grande abraço aí, Dr. Provenzano, nosso companheiro aqui a cada 15 dias. Um grande abraço, meu presidente aí do CRM. Certo. Muito bem, então nós vamos ver, por enquanto, os que estão ali já participavam, houve um problema no microfone com fio, né? E a gente tirou o fio, tem que chegar mais para perto, sabe? Senão esse microfone não pega. Agora tá legal. Tá legal? Tá chegando o som? Tá chegando o som para todo mundo, então isso aqui é importante, já tem a informação de que estamos com som. Então, doutor Cícero Munhoz, diga lá para nós o que respinga, digamos assim, para o Brasil, para o governo, essa descoberta desse sargento, né, que transportou 39 quilos de cocaína num avião de apoio que vai antes da chegada da presidência da República. Um militar que passou 25 anos na aeronáutica pode dar um retrato mais amplo daquilo que está acontecendo. Fernando, é desagradável, né? Ninguém vai achar que é um negócio desagradável, tem uma repercussão extremamente grande no mundo todo, até por se tratar de um avião, não é o principal, é um avião de apoio. Aliás, sempre foi assim. Quando a gente dava apoio ao presidente Figueiredo lá em Fortaleza, tinham sempre dois aviões, o avião principal e tinha um avião sempre que ia logo depois para dar um apoio se tiver algum problema. Então isso foi sempre. Estou falando isso porque muita gente está falando agora, já ouvi gente falar, tá vendo? O Bolsonaro está usando dois aviões. Na verdade é praxe, né? Faz parte do protocolo. O protocolo do governo sempre foi assim. É uma forma de segurança. Sem dúvida. E a gente tem que pensar que isso não é despesa, isso faz parte, qualquer chefe de Estado do mundo, é assim que se faz a coisa, né? Então, para aqueles que pensam que é uma exclusividade do Bolsonaro, não. E outra coisa também, a gente pensar também que nas Forças Armadas só existe gente de moral ilibada, também não é verdade, nem no Brasil, nem no mundo inteiro. O fato de ser militar, que realmente tem uma credibilidade muito grande, se fizer uma pesquisa em praticamente todos os países do mundo, você vai ver que o militar, né, as Forças Armadas, vão estar pelo menos entre os 3 de maior credibilidade. Isso não quer dizer que é 100%. Tem pessoas que desviam, né? É igual quando as pessoas falam, mas coitadinho, como é que pode 80 anos e fazendo coisa errada? Os canalhas também envelhecem, não é? Então nós não podemos pensar que o fato de ser idoso ou o fato de ser militar vai te isentar de fazer condutas inadequadas. Esse é um que se desviou da conduta. Aí sim, aí que vem o lado do governo, e eu acho que o lado militar tem que se mostrar nessa hora. É ser célere, ou seja, pegar o processo e julgar rapidamente que eu quero dizer com critérios, claro, sem injustiças, e dar a devida pena, que nesses casos, muito provavelmente, é expulsão das fileiras das Forças Armadas. É um crime muito grave, muito grave, e que eu acho que não é uma coisa isolada. Pois é. Isso tem que ser investigar para ver quais são as pessoas que permitiram isso. Pesquisar a fundo. Por quê? Porque ele foi pego agora, mas ele já viajou 29 vezes fazendo exatamente esse trabalho que ele faz do governo Dilma e do governo Temer. Exatamente, ele pegou 2 governos e fez, se não me engano, desde 2016. Há 3 anos ele faz esse mesmo trabalho dentro do avião, que para quem não sabe, é comissário de bordo. O trabalho dele dentro do avião corresponderia ao comissário de bordo num avião de carreira, um avião particular. Então, quem pode me garantir que isso que ele fez agora não tenha sido feito outras vezes e que não haja conivência de outras pessoas? Né? Então, eu não sei,
de que maneira a coisa é, ninguém pode fazer acusação sem ter prova, é óbvio, mas tem que se pesquisar a fundo. Essa investigação militar, ela não vai ser tão simples assim. Então tem que levar um tempo para se pesquisar a fundo, para saber até que ponto ele é um lobo solitário, né? Seria um cara isolado fazendo coisa errada. Agora, não sei. Isso um outro tema que a gente já tinha falado aqui, né? Estamos explicando, agradecendo, por exemplo, a Silvana Ruggeri. Eu sempre que ele disse aí, sabia que aqui não está dando. Eu sempre usei esse ditado: os canalhas também envelhecem. É verdade. Tem toda a razão. A Denise Guzmán, agora sim, com o som. Bom dia, que ótimo, né? Houve um problema que a gente vai conferir. Pode ser que no distribuidor de som a bateria tenha acabado, e quando eu fui substituir, eu posso ter substituído errado. Mas isso, então a gente eliminou, pelo menos nesse momento, no programa de hoje, o microfone com fio, e estamos no sem fio, né? Através do som da própria câmera. Muito obrigado ao Fábio Pinto, que nos informou, que chegou até a telefonar para a gente. Pela paciência, pela informação. Pela informação, que senão não saberíamos, né? Agora, um outro problema o Bolsonaro teve, chegando da Europa, né? Ficou sabendo do pedido de atenção para com a Amazônia feito por parte da Angela Merkel, né? A primeira-ministra da Alemanha, né? E ele disse, olha, nós estamos chegando aqui com um governo que não é o governo anterior, que não está querendo ser chamado de atenção por nada. Disse que nós temos consciência disso e que as nossas indústrias poluem, teoricamente, pelas falas dele, menos do que as indústrias alemãs, e que por isso mesmo o Brasil poderia, palavras textuais, ensinar muita coisa à Alemanha. Eu achei, em princípio, uma fala dura em resposta a uma fala amena, que foi da Angela Merkel. Mas você acha que, na realidade, ele está certo isso? Não, eu acho que ele não foi muito delicado. Sim. Eu não falaria dessa forma. Não foi diplomático. O Bolsonaro, eu sempre falo isso. Eu concordo com muita coisa que ele pensa, mas não da forma que ele expressa. Então tem esse problema sim. Então, eu acho que em tese ele tem razão pelo seguinte: os países, principalmente os países de primeiro mundo, e aí eu me refiro à Europa e à própria América do Norte, eles têm mania de criticar aquilo que eles não praticam. Tá? Por exemplo, os Estados Unidos é um dos países mais poluidores do mundo, assim como a China. Que moral eles têm para falar da gente? Embora eu acho que o Brasil poderia ecologicamente ser mais correto, eu não tenho dúvida disso. Eu não estou isentando o Brasil. Sei. E o Brasil muitas vezes é ecologicamente incorreto, mas não foi em 6 meses que ele passou a ser. O Brasil não era um espelho de ecologia até 6 meses atrás, e de janeiro para cá passou a ser incorreto. Eu quero colocar isso. Ou seja, o governo Bolsonaro não é o causador de tudo que está errado na ecologia. Algumas coisas que ele coloca, ele tem razão. Por exemplo, que moral a Alemanha tem de falar de floresta? Destruíram com a deles. Não foi só a Alemanha, vários países da Europa. Os Estados Unidos, que moral tem para falar de índio? Destruíram com os índios deles. O Brasil é um dos poucos países no mundo que ainda tem uma população indígena significativa. E nós não podemos pensar que a gente vai entregar o país, embora eu reconheça que quando os colonizadores chegaram aqui, o país era dos índios, é verdade. Todo o território era, mas a vida muda. A vida que segue, né? Os tempos mudam, é assim, a humanidade é assim. Então, nesse momento, as populações indígenas têm que ser apoiadas? Sim, tem que ser. Agora, não adianta você dar um território do tamanho do estado do Rio de Janeiro para uma população indígena. O que eles vão fazer? Nada. Então, você tem que explorar a terra, explorar os bens minerais, mas com responsabilidade. Você não pode isolar uma área enorme, entregar para 500 pessoas, uma tribo de 500 pessoas, e isolar aquela área que pode ser produtiva do ponto de vista sustentável,
que era mais ou menos o que o governo anterior fazia. Eu não sei com que intenção, devia ter alguma coisa que eu ainda também não conheço, mas que hoje o Brasil realmente não é um exemplo, mas também não é o que a dona Angela Merkel falou, não. Ela tem que olhar para a Alemanha com outros olhos. Eles pensam em que industrializar, ganhar dinheiro, etc. E o Brasil fica onde? Ah, mas a gente tem um fundo da Amazônia que dá dinheiro. Tá bom. Vocês dão dinheiro para um fundo da Amazônia, agora não são donos da Amazônia, que é mais ou menos o que o mundo quer, né? O mundo já se tem planos há muito antigos de praticamente internacionalizar, isolar, né? Internacionalizar. Em prejuízo da Colômbia e do Brasil. E será que todo mundo vai acreditar que esse seja só pelo meio ambiente? E as riquezas que tem na Amazônia? E o petróleo que tem lá na divisa com a Venezuela, que nunca foi explorado, que deve ser um mundo, porque o petróleo não chegou e falou assim, não, aqui é Brasil, eu vou parar. Não, aquele lençol da Venezuela se estende para dentro da Amazônia, não tenho dúvida nenhuma. E outros produtos vegetais mesmo, medicamentos que são tirados de muitas plantas da Amazônia. Será isso que eles vão fazer também? Então, eu acho que, em tese, o Bolsonaro não foi muito delicado, mas ele tem razão quando ele fala que, para falar do Brasil, para falar de ecologia, cada um tem que olhar para si. É o pai que tem que dar o exemplo para o filho, não com discurso, mas com ação. É verdade. A gente, voltando agora para o município, né? Sim. Ontem houve uma votação na Câmara Municipal, os vereadores perdoaram 450 milhões da dívida de 600 milhões dos cartórios do Rio de Janeiro para com a cidade. São tão pobrezinhos, né? Então foram perdoados porque vão receber 150 milhões. Esse raciocínio está certo? Quer dizer, eu perdoo 2/3 da dívida para ganhar apenas 1/3? Que não, né? Matematicamente isso não tem lógica nenhuma, né? Isso, na verdade, tem interesses. Alguns escusos, alguns que a gente gostaria até de saber, né? E uma coisa que eu não entendo é por que os cartórios não são estruturas estatizadas. Eu não concordo que Estado tem que ter empresa de petróleo, empresa disso, daquilo, não. Eu acho que isso tudo tem que ser particular, como hoje está se falando. A Petrobras vai lá e tira o petróleo. Quem vai comercializar, como é que vai vender? Vai comprar e vai vender. É a livre concorrência. Os preços vão baixar, a gasolina vai baixar, o gás vai baixar, etc. Isso eu sou contra, estatizar. Quanto mais estatização, cabide de emprego. É sempre assim. Sempre foi, e nesses anos todos de estatização que a gente viu foi isso. Empresas gigantescas, cabide de emprego onde podia uma pessoa fazer uma determinada atividade, tem 20 fazendo e mamando nas tetas. Isso eu sou contra. Agora, atestado de óbito, certidão de nascimento, certidão de propriedade, de qualquer coisa, tinha que ser um órgão governamental. Porque o que a gente vê de falcatrua, principalmente fora dos grandes centros, é uma festa. Invade-se terra, aí com amizade de A, B ou C, se consegue, daqui a um pouco o cara ficou milionário, como vários a gente tem, inclusive no Rio de Janeiro. Tem cara que falam, então não sabe que foram grileiros, pegaram terras que não eram deles, oficializaram e passaram a ser legalmente deles. Então esses órgãos de fiscalização deveriam ser governamentais. Eu vejo assim. Os cartórios hoje eram, até bem pouco tempo, até hereditários, né? Parece que agora tentaram dar uma visão um pouco menos hereditária e passou a ter concurso, né? Mas mesmo assim, até a gente se livrar disso, é inevitável que o filho, o neto vai fazer o concurso. E eu acho que a única maneira era isso. Cartório é do governo e ponto final. E acaba com essa farra do dinheiro. Se fala muito nos Estados Unidos, onde lá tem um notary public, né? Lógico. Um notário. Isso. Né? E você paga $5 e resolve o seu problema. Quer dizer, aqui tem que ter todo um aparato. Você paga R$1, R$2, um xerox, uma folha de papel, R$2, R$3.
Você paga uma certidão aí, milhares de reais. Não, qual foi o gasto deles? Nenhum. É gozado, porque são certas coisas redundantes. Por exemplo, todos nós temos a nossa certidão de nascimento. Sim. Aí, se você precisa de um documento, por exemplo, para fazer uma dupla cidadania, a exemplo de muitos que são brasileiros e portugueses, brasileiros e italianos, etc., que tais, aí você tem que ir ao teu cartório de origem para tirar uma certidão de inteiro teor que custa 120 reais. Aí eu te pergunto, uma pessoa de 30 anos. Para dizer que você existe. Fernando, vamos lá, vamos fazer uma comparação. Como é que é absurdo isso? Você é dono, vamos dizer, de uma fábrica de refrigerante. Certo. Aí você vende o teu refrigerante lá de 2 litros por 3 reais. 3 reais, mas espera aí, você não ganhou 3 reais. Aqueles 3 reais você tem que tirar a embalagem, o rótulo, o empregado que você paga, o imposto, etc, etc. Quer dizer, na verdade, o teu lucro ali vai ser o quê? 10%? Mais ou menos, 15%? Agora me diga, o que o cara gastou, a não ser os funcionários, 2 ou 3 funcionários que batem a declaração, 1, 2 ou 10 ou 50 folhas de papel para te cobrar 100 e tantos reais. E Para dizer que viu aquilo que já está lá. Quer dizer, você nasceu e aí ela é mais bonita, sabia? Ela tem um diploma, isso, bonitinho e tal, se gastou pintadinho. 120 reais. Isso não é lucro extorsivo? Isso não deveria ser ilegal? Deveria. Agora, avançando um pouquinho... Mas a força política deles é muito grande. Eu não sei se avançando ou evoluindo, porque depende do ponto de vista, para a tua área, que é a área de medicina. Dr. Cícero, ele é o chefe médico, o diretor médico do Hospital Leão do Amparo. Tão logo ele assumiu, a questão de 2 anos já, não é? Eu tive a oportunidade de visitar meses depois, fiquei gratificado, impressionado com a limpeza do hospital, com a qualidade que salta aos olhos. Recentemente, um amigo nosso, que o Dr. Baltazar teve um problema cardíaco, mas já está em casa, que bom, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de visitar o Hospital Casa Protocolo, também aqui da Tijuca. E para minha surpresa, não é? Porque eu não conhecia, né? Tudo limpinho, tudo arrumadinho, fomos até o UTI, a UTI também com limpeza, enfim, alguém comentou comigo, acho que foi o Luiz Teixeira que comentou, um hospital de primeiro mundo, digamos assim, a exemplo do que eu poderia comentar. Não estamos falando de beleza arquitetônica, né? Claro. Estamos falando da qualidade. Por que, doutor Cícero, isso não é possível nos hospitais públicos? Não, isso seria possível, como eu te falo, se a administração fosse, primeiro, isenta. Quem vai administrar esse hospital? Vamos ver gestores que têm competência, que têm uma história, que pode fazer isso. Fulano, e botar o fulano. E esse fulano que foi para lá ter a liberdade e a transparência para poder gerenciar. Porque administrar um bem público deveria ser igualzinho você administrar a sua empresa. Não tem nenhuma diferença do ponto de vista prático, do ponto de vista dos preceitos administrativos. É igualzinho. O que muda? O que muda primeiro são as interferências externas. Porque aquele diretor ele não tem a liberdade e sabe total. Que qualquer coisinha está fora. Ele sabe que ele não tem, como você acabou de falar, ele não tem a garantia que ele vai ter aquela gestão por um determinado tempo. Qualquer coisa que ele faça que desagrade lá ao serviço público, ele é tirado. Como defenestrado, né? É tirado sem maiores explicações. Então, isso é que é o problema da administração pública. A administração pública teria que ser, primeiro, por pessoas que tenham a competência e que dê a essa pessoa a condição de administrar. Não dão essas duas coisas, fica o troca-troca. É igual o técnico de futebol. Se você pegar o seu time de futebol e a cada 6 meses trocar o técnico, os próprios jogadores não vão entender mais nada. Porque cada um vai chegar com um tipo de discurso, um tipo de... e sai. Não, esse aqui sai, esse aqui sai. Eu nunca vi um time que tem um técnico
de 6 em 6 meses, ganhar qualquer tipo de coisa. Não ganha nada. Não consegue entender, primeiro, qual é o objetivo e qual é o tipo de administração que eles estão tendo. Esse é o hospital público. Fora, e aí paralelamente, aí vem um negócio gravíssimo também, que é exatamente a gestão do dinheiro público. Você compra um determinado medicamento aqui fora por R$10, por serviço público ele é vendido por 50. Então, esse tipo de coisa, essa falta de transparência na venda, na utilização de equipamentos, eu estou falando um medicamento, você transporta isso para um equipamento que custa R$1 milhão, aí não pega, e o serviço público custa 2. Aí não pega a justiça, a falha. Não tem dúvida. Órgãos fiscalizadores. Custa R$10 por 50. Sem É dúvida. porque tem que distribuir para os apaniguados, Sem dúvida. os corruptos. Né? Isso. Aí a gente pergunta, onde é que fica a justiça? A justiça, uma boa parte dela, eu vi um negócio na internet que eu achei até interessante, que no Brasil a justiça não é cega, ela é paga para não ver. Eu achei interessante isso, né? Porque é mais ou menos isso que a gente vê em vários níveis, né? Ou seja, a justiça que deveria ser realmente justa, ela peca porque ela não faz a missão dela. Deveria fazer e célere, né? Teria que ser rápida, sem né? dúvida. É um negócio absurdo. Justiça que não é rápida não é justiça. Não é justiça. Não é justiça. Aí você mesmo vive problemas aí, né? Nós Trabalhista, todos, nós todos já vivemos. Recentemente eu fui ser testemunha, por exemplo, do Jorginho, que é um rapaz excelente operador, que por sinal está sendo deixado da Rádio Globo agora no sábado, e ele ainda está tentando receber o que não recebeu à época que ele estava na Tupi há 2 anos atrás. Quer dizer, como é que pode levar 2 anos para isso? E há uma outra coisa curiosa que eu tenho comparado, tenho estado em várias audiências da Justiça do Trabalho, né? Ora como testemunha que não é nem usado, que eu fui lá e também não fui usado, foi transferido para um outro dia. O que eu tenho notado é o seguinte, há um ou outro juiz que trata as pessoas com um pouquinho mais de educação e humanidade. Mas há alguns também que, meu Deus do céu, sabe, se acham. E se acham por quê? Porque estão com 30 e tantos mil reais por mês, porque tem toda a assessoria, como um amigo meu que disse, que chegou a ter, como é que se diz, a ser autoridade, deixou de ser. Ele falou, Fernando, eu comecei a perceber que eu não era mais autoridade quando não tinha ninguém para abrir a maçaneta da porta para mim passar. Quer dizer, é um absurdo isso, né? Porque é uma coisa que deveria ser resolvido rápido. Não tenha dúvida. Essa celeridade que não existe na Justiça do Brasil, não existe mesmo. Eu já te contei uma história, eu tive um caso nas pequenas causas. Dizem que pequenas causas para resolver rápido. Demorou mais de 1 ano. É verdade. Pequenas causas, que são aquelas causas até um valor pequeno, até 20 mil. A minha causa lá era 12 mil reais. Um eletrodoméstico que eu tive um problema lá. Foi mais de 1 ano. Aí eu te pergunto, vai num país de primeiro mundo, ou vai na América do Norte, você vê que 1 ano é uma eternidade para eles. As coisas são resolvidas. E para casos complexos, em 6 meses está tudo resolvido. Então fica esse avalanche de processos aí, que é claro, o juízo não consegue, porque na hora que chega lá no teto de coisa, qual juiz vai julgar isso tudo? Aí fica, tem pouco juiz. Não tem pouco juiz. É que tem muita causa que foi empurrada com a barriga. Tudo que eles têm dúvidas já pega para vistas do processo. O STF é mestre em fazer isso. Vistas de prepara tudo. A Silvana Ruggieri está dizendo que aconteceu com a filha dela, aquele negócio do teor, que dobrou o valor. É de acordo com o ano de nascimento. O ano de nascimento dobra. Sim. Quanto mais velho, mais caro. Meu Deus do céu, eu nasci em Cruzeiro, estado de São Paulo. Qual o gasto lá maior? no cartório, está lá a certidão, filho da dona Jandira, seu Antônio, nascido no dia 20 de maio, Aí você, para precisar do documento, tem que ser agora de inteiro teor. Aí o inteiro teor é para você pagar mais R$120. Ô Fernando, na América do Norte, acho que na Europa também deve ser assim. Aqui no Brasil já tem alguns sites, aquelas coisas assim mais simples, que não dão dinheiro para eles, algumas você até tira na internet, por um valor menor, 35, 40 reais, aquelas coisas, certidões mais simples.
Mas na América do Norte, que você falou aí, Public Notary Public. Você, a maioria das coisas, tira de graça. De graça. Que não é de graça. É o seu imposto que paga isso. É a mesma coisa. Mas eu quero ser atendido de graça no hospital público. Não é de graça, gente. Nós pagamos. Pagamos para ter hospital, né, para ter saúde, educação, né, educação e segurança. Isso é básico, é o tripé básico de qualquer país medianamente desenvolvido no mundo. E nós não temos nada disso. E ainda, o pessoal ainda acha que o STF agora exalou um parecer que ele acha que o governo não tem que não tem que fornecer, não é fornecer determinadas medicações de alto custo. Mas como não? A gente paga imposto. Se há uma prova que a pessoa precisa daquele medicamento, o governo tem que fornecer. Não está fazendo nenhum favor, não. Está cumprindo a obrigação. Porque na hora de cobrar os impostos básicos, que não são baratos, eles são ávidos em cobrar. É verdade. Então, olha só, tem que dar. A Olenka Faccioli adora as entrevistas com o Dr. Munhoz, com o Dr. Silvio Provenzano e, lógico, com o Fernando Pereira. Então, vamos agradecer a Olenka. Eu estou sempre seguindo a Olenka também no Facebook. É isso. É verdade. Quer dizer, agora você vê, isso tudo a gente tem que cobrar, os programas têm que existir desse sentido. Cobrar isso. Porque somos cidadãos. Sim. Não é? A gente adoraria. Ou deveríamos ser, né? O governo não nos trata como cidadão. Né? Porque a gente adoraria pagar imposto, como acontece na Noruega, que você paga quase 50%, mas volta tudo de graça. Austrália. E a gente tem o exemplo, seu filho ficou lá um tempo, a minha filha mora lá há 4 anos. Agora, minha filha fala isso. Fala em meu filho, o Bruno e a Monique, né? Estão voltando hoje, chegando hoje, da viagem que fizeram. Eles foram para o deserto do Atacama, no Chile, né? Fizeram a capital do Chile, depois fizeram Bolívia. Argentina. Eu nem sabia que tinha na Bolívia um lago de sal. Tem um lago de sal enorme. Ele até tirou foto, né? Você não afunda. Você não afunda. E depois foram para Buenos Aires, estão de volta, felizes regressos, filho. Você está falando do Chile, a gente está falando em América do Norte. Gente, Chile está aqui dentro da América do Sul, não é tão longe do Brasil, são 4 horas de viagem de avião. É um país de primeiro mundo, hein? De primeiro mundo, é verdade, já com uma economia extremamente estabilizada. E só um detalhezinho que pouca gente sabe. Sabe quem teve uma grande contribuição na estabilidade econômica do Chile? Paulo Guedes, que é o nosso ministro aqui, que muita gente xinga, diz que ele é nervosinho. Lá, ele deu o caminho das pedras e está lá. Aqui não, aqui tudo que ele fala que deu certo lá, a oposição quer quebrar, não quer deixar nem passar. Então, aqui no Brasil nós não temos oposição, nós temos inimigos. Se você é a favor, eu sou contra, sem nem ouvir. Eu já sou contra. É complicado. É complicado. E os exagerados também, né? Também. Os da direita ouvir a todo pano que querem fechar o Congresso, e os de esquerda vão ouvir a todo pano e querem policiar as nomeações. Mas você sabe, eu já comentei isso aqui com você, o Fernando, eu não sou a favor de nenhuma atitude que não seja conversada, discutida, mas olha, a oposição irresponsável acaba levando o país a uma situação que não é das melhores. Eu cheguei a comentar isso outras vezes aqui. Intervenção ninguém quer, nem da sua empresa. Claro que não. Intervenção da sua empresa significa que a empresa vai mal. Vai mal. Né? Tá indo mal. Você vai ser alijado. Que você vai sair e possivelmente... Até agravado com pena de prisão. E a intervenção existe para quê? Para não deixar a sua empresa morrer. Né? É igual na sua casa. Se lá na sua casa não tem um mínimo de responsabilidade de administrar os seus filhos, as suas contas, vai dar um problema sério. Então, eu estou avisando isso a vários e vários programas aqui. A nossa oposição irresponsável, oposição pode ser feita de maneira responsável. Se a proposta
que o meu opositor está dando é útil para o Brasil, eu voto sim. Ah, você está votando contra o seu partido? Não, não estou votando contra. Eu voto primeiro pelo meu país e depois pelo meu partido. Se as duas coisas puderem seguir juntas, que bom, né? Ótimo. Mas se não, se o que eu estou votando, eu concordo com o meu opositor, mas é bom para o meu país, desculpe, partido, mas você, se você não concorda com isso, você não é brasileiro, você não quer o bem do país. E essa oposição irresponsável, se continuar dessa forma horrível que está acontecendo, nós estamos sujeitos sim a uma intervenção. Infelizmente. Até porque Forças Armadas têm essa missão, está lá na nossa Constituição. Na hora que a coisa sai do controle, que as coisas começam a ficar de maneira perigosa e até levar a uma guerra civil, porque aí as pessoas começam a se bater em público. E aconteceu isso, relembra, em 64. Eu sempre falo isso aqui, eu tinha 10 anos, de 64, eu via gente na rua se batendo, tacando fogo em ônibus. Então, na hora que chegar no ponto desse, intervenção é imperiosa. E nós não queremos chegar novamente a essa situação. Claro, então, por favor, pessoal lá do Congresso, que está fazendo a votação da Previdência, que não tem jeito. Foi uma herança maldita que nós tivemos dos outros governos. Quem criou isso aí não foi esse governo, não. E nós precisamos resolver essa situação. Se ficar nesse mimimi, nós vamos ter problema lá na frente. E problema lá na frente pode significar intervenção. Intervenção, acho que ninguém em sã consciência quer. A bem da verdade seria, tomara que isso não aconteça. Doutor Munhoz, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Pedindo desculpas aos espectadores, porque houve um problema de som com os fatos alheios à nossa vontade. É verdade. Então, agradecendo ao doutor Munhoz, que ficou um pouco mais tarde do que é habitual, para que a gente pudesse deixar no ar um programa pelo menos razoável. Um abraço grande. Obrigado, Fernando. Até sexta-feira. Até sexta, se Deus quiser. Um abraço aí do nosso Provenzano também. Um alô para o Robson André, para o Olêntica, para a Silvana Ruggeri. Abraço grande, muita paz, amigos. Fiquem com Deus.